buscamos aqui a mensagem, a palavra. Hoje, se nós estivéssemos reunindo, nós teríamos a quinta-feira da palavra. E enfim, como nós não podemos estar reunidos por enquanto, nós estamos aqui por esta live, né? Para trazer aqui uma palavra. E eu espero que você fique ligadinho aí, enquanto você está aí na cozinha, na sala, no quarto, eu não sei onde você está, mas entenda uma coisa, você e eu estamos diante da palavra, estamos diante de um Deus que é poderoso, de um Deus que guarda a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Amanhã nós não teremos live, porque amanhã, como nós já temos o bom costume, é o dia da família. Então eu oriento os irmãos a seguir os textos, né? E depois eu vou colocar uma imagem para os irmãos continuarem, né? Toda sexta-feira os irmãos façam cultos, né? Em família. Eu espero que os irmãos estejam fazendo isso agora todos os dias, né? Enquanto nós não reunimos, enquanto nós não podemos congregar, os irmãos vão fazendo isso, né? Amém? Mas amanhã especificamente é o dia da família. Não sei se alguém pensou em viajar agora na Páscoa, mas um conselho aqui de um pastor, tá? Se você pensou ou está pensando em viajar, não viaje assim sem nenhum motivo, sem nenhuma razão mesmo assim, que realmente você tenha que sair, tudo bem, mas se não for por uma razão muito forte, cancele a viagem, não viaja não, tá? Vamos passar mais uns dias dentro de casa, vamos ficar aí aguardando uma boa notícia, enquanto isso orando. Todos os dias, irmãos, eu tenho orado, nas madrugadas também nós temos orado aí, tem convocado os irmãos e esperando uma boa notícia. Eu creio que a boa notícia vai chegar, vai bater na nossa porta, vai soar nos nossos ouvidos uma boa notícia. Então, os irmãos persistam aí na oração. Quem está me ajudando, se não está, comece a me ajudar em oração, às madrugadas, às 4 da manhã. E eu gostaria de trazer uma palavra aqui sobre fé, sobre o poder da fé. É aquela fé que só aquele que é nascido de Deus tem, que é a fé que vence o mundo, que é a fé que nos mantém de pé nos dias difíceis, e que nós urgentemente precisamos dessa fé, uma fé que a gente tem como espalhar também dessa fé verdadeira, porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus, como está dizendo aí a irmã Tatiane. Vamos lá então, eu gostaria de ler aqui com os irmãos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, onde nós temos aqui uma passagem muito abençoadora, e diz assim: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Preste bem atenção nessa expressão, tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Então preste atenção, qualquer um que disser a este monte: lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. E quando vocês estiverem orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Que é um critério
e quando nós nos achegamos a Deus para orar, nós não podemos estar presos, né? Sem perdoar, sem liberar perdão. O crente, eu já tenho dito N vezes, não podemos ter problema com falta de perdão. Toda pessoa que te pedir perdão, perdoe, tá? Assim como Deus sempre espera que peçamos perdão a Ele, Ele nos perdoa. Então, sem mágoas, sem ressentimentos, não fique assim, perdendo tempo com inimigos, com pessoas que não querem o seu bem. Pelo contrário, ao invés de perder tempo com quem não quer o seu bem, invista tempo amando as pessoas que te amam, e para de perder tempo com quem não está nem aí para você. Mas sobre a questão do perdão, nós não podemos ter problema de liberar perdão. As pessoas dizem que, pastor, mas eu fui assim ofendido e nem a pessoa que me ofendeu me procurou, mas eu fui até a pessoa, e uma irmã me relatou isso, eu fui àquela pessoa, pedi perdão, a pessoa disse assim: e eu não vou te perdoar, só Deus é que te perdoa, né? Mas espera aí, há um princípio aqui, se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Então não existe isso, só Deus é que pode perdoar, não. Nós também, o que Jesus está ensinando aqui é que nós não podemos ter problemas com a falta de perdão com aqueles que nos pedem o perdão. Então não podemos ter problema e não podemos entrar nessa aí, como essa irmã disse, né? E a pessoa disse, eu não, só Deus para te perdoar. Não, nós não podemos ter problemas, porque se nós não perdoarmos aqueles que nos pedirem perdão, nem Deus perdoará os nossos pecados, as nossas ofensas, e daí vai criar um sério bloqueio à nossa oração, porque não adianta nós orarmos com problemas de falta de perdão. Alguém pediu perdão a você, você não liberou perdão, é disso que Jesus está falando. Não é a questão de que se alguém não gosta de você, ou alguém que quer o seu mal, alguém que fala mal de você, não perca tempo com essas pessoas. Invista tempo, porque é perder tempo, viu, irmão? Você ficar dando ouvidos à maledicência, às ofensas, ficar gastando a sua vida com isso, é pura perca de tempo. Então, invista tempo, ao invés de perder tempo, invista tempo com quem te ama. E as pessoas que te amam, e você tem que responder ao amor delas, isso é bom demais. E ame também os seus inimigos, porque os inimigos são necessários. Uma pessoa que só tem inimigo tem algo errado, né? Só inimigo também não, né? Mas sempre tem um ou outro que às vezes se apresenta como inimigo, pessoas que não querem o seu bem. Enfim, são esses critérios, são esses princípios que nós precisamos colocar em prática. Eles precisam ser evidentes na nossa vida para nós alcançarmos os milagres, para nós alcançarmos a vitória. Então esse é o poder da fé. A fé, ela vem acompanhada, né? Eu sempre falo que a fé, ela é acompanhada de obediência, né? Se a pessoa diz ter fé, ela tem que também ter disposição para obedecer a Deus, assim como Abraão, que saiu porque ele acreditou no que Deus falou com ele, mas ele não só acreditou, ele obedeceu, saindo para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele. Então fé, preste atenção, é acompanhada de obediência. Esse tempo agora de uma situação difícil, você percebe que todas as pessoas dizem ter fé, todas as pessoas, né? Precisam ter fé. O irmão Levi está dizendo aí, não perca tempo explicando, né? Mas gaste tempo fazendo. Muito bem. Nós precisamos ser conhecidos mais pela prática, mais por atitudes, do que ficar, né, explicando, querendo justificar, né, justificar as coisas, né? Muito bem. Então é verdade. E olha, irmãos, essa fé em Deus, quando Jesus diz ali
responde, né, para Pedro, ele respondeu dizendo: tende fé em Deus. Porque tem gente que tem fé em tanta coisa. Eu conheci um homem uma vez, eu fui evangelizar em São Geraldo de Mantenópolis, que é a minha terra, assim, a terra natal, né? São Geraldo fica como que eu explico aqui? É como se fosse Barra da Figueira com Pocrane. Então assim é São Geraldo. Então era onde nós plantávamos café, onde meu pai tinha propriedade. Então fui criado ali, né? Que eu estava evangelizando, eu fui na casa de um homem para evangelizá-lo. Ele era até um ferreiro lá em São Geraldo, e ele disse assim: eu não creio na Bíblia. O que você vem falar para mim sobre a Bíblia dos crentes aí, é isso? Eu falei: a Bíblia, você não crê? Ele falou: não creio, eu creio na lua. Quer dizer, eu fiquei muito chocado com a resposta daquele homem, mas ele acreditava na lua, mas um negócio assim tão sem lógica, né? Então quer dizer que a fé dele estava num astro criado por Deus, a fé estava naquilo que é criado e não no Criador. Veja bem, a fé genuína, ela tem que ser a fé em Deus, no Deus eterno, porque as pessoas, às vezes, elas põem a fé no dinheiro que elas têm, elas põem a fé nos recursos financeiros, recursos materiais. Tem pessoas que põem a fé na força que elas têm, na capacidade de pensar, de raciocinar, na formação que ela tem. E essa é uma fé que é uma fé natural, né? Você, primeiro, né, uma pessoa quando estuda, ela... Não, bom, eu estudei, então eu, de certa forma, eu confio naquilo que eu estudei. Porém, a fé verdadeira é uma fé em Deus. E Jesus está dizendo para Pedro aqui, ó: tendes fé em Deus. Não é uma fé esquisita, né? Uma fé em coisas materiais, uma fé no dinheiro, porque é essa fé que nos mantém nos dias de crise. Porque no momento não há remédio, não há um médico, né, renomado, né? Tem tantos médicos renomados, tem muitos médicos bons que estão nesse momento estudando. Os cientistas, né, a área da medicina, dia e noite estão estudando uma fórmula, um remédio, uma vacina para tentar erradicar essa doença, esse vírus. Mas até então ninguém tem, né? Agora estão usando aí a cloroquina, né? Que é até difícil falar, né? Que é esse remédio que estão começando a fazer um teste com ele, já com resultados, né? Até assim eficientes quando ele é aplicado bem no início, né? Enfim, mas esse não é um momento para ninguém ficar colocando a confiança em absolutamente nada, porque de onde virá o nosso socorro? Quem não tem fé em Deus esmorece, desanima, fica murcho, né? Então, muito cuidado. A irmã Sandra está dizendo aqui, né, que a fé é um exercício espiritual. Amém. Um exercício espiritual. É importante isso, porque nós nos preocupamos tanto com os exercícios, e isso é bom, mas os exercícios físicos, eles têm algum proveito, mas os exercícios mais importantes são os exercícios da fé, como bem disse aí a irmã Sandra. Os exercícios da fé, eles criam músculos espirituais, eles nos fortalecem. Como é, pastor, que a gente exercita a fé? Primeiro, orando. Se eu digo que tem fé, eu preciso orar. Vamos fazer o quê? Esses crentes só oram. Tem outra coisa a fazer a não ser orar, primeiramente, né? Como prioridade? Como prioridade é a oração mesmo, crendo que Deus pode nos abençoar. E aí a gente tem que exercitar um pouco mais. Oração de madrugada, oração em espírito, que é uma coisa assim, irmãos, que muita gente fica duvidando. Eu vou dar a minha opinião aqui. A oração em espírito é uma oração que você faz
em todo tempo. Que a gente precisa orar em espírito. É você estar trabalhando, você está na cozinha, você vai ao banheiro, você está no quarto, na sala, em qualquer lugar. É a oração em espírito. O seu espírito está o tempo todo conectado com Deus e alinhado com Deus. Porque com isso você exercita a sua fé. Mesmo depois que a minha mãe foi para a eternidade, Deus continua respondendo a oração dela, né? A gente tem visto isso, eu falo de experiência própria na minha família, Deus respondendo orações que a minha mãe fez enquanto ela estava viva. O que é isso? O exercício da fé. Ah, mas fulano de tal tem muita fé. Mas por quê? Porque ele exercitou a fé. Então a fé, ela necessita de exercícios. E prestar atenção também, irmãos, naquilo que a gente ora. Tem coisas que nós oramos e aí a gente depois não sabe, não vê a resposta e não glorifica a Deus. O jejum nacional que aconteceu domingo passado, nós já temos respostas. Você vê que a semana começou melhor, o presidente já deu uma baixada no tom, o pronunciamento dele foi diferente, as coisas vão mudando quando o povo de Deus ora. As pessoas vão chegando, né? Porque nós precisamos nesse momento de um momento de unidade, precisamos nos unir, né? O Brasil não pode entrar nesse jogo político. A gente sabe que tem muita coisa por trás disso e tem gente falando, né? É um jogo político, agora é a nova ordem mundial, né? Vai ser instaurado agora o governo do anticristo, enfim, uma série de confusões, e são questões que, assim, eu não estou duvidando, pode ser, mas vamos primeiramente nos unir em oração, resolver o problema, né? Pedir ao Senhor que tenha misericórdia e que Jesus vai voltar, mas vai a qualquer momento, e que o que está acontecendo agora são os princípios das dores, né? Glória a Deus. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos, a irmã Disney está dizendo aí, e é verdade. Então, tende fé, querido, em Deus, assim como Jesus disse para Pedro: tendes fé em Deus. O poder da fé, ele funciona. A fé verdadeira funciona se ela estiver direcionada para Deus, o Deus de Abraão, o Deus da Bíblia, o Deus eterno. Senão, as pessoas colocam a fé e vira aí uma fé esquisita, né? Uma fé estranha, porque muitas vezes ela está direcionada equivocadamente para coisas e não para Deus, né? Outra coisa que é interessante é que Jesus disse assim: olha, qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Ou seja, se você não crê que Deus vai fazer alguma coisa, então é melhor você nem orar, né? Para que orar se a gente não crê? Na verdade, Jesus estava querendo dizer isso, que poderia, humanamente falando, ser impossível mexer geograficamente no monte, né? E lançar ele no mar. Mas veja bem que a fé, ela é tão poderosa que ela é capaz de mudar a natureza. Você vê o mar vermelho se abriu, Deus mexeu na natureza. Josué, quando orou, o sol se deteve, a lua, o sol se deteve, parou. Elias orou para que não chovesse e não choveu por 3 anos e 6 meses, e depois ele voltou a orar e voltou a chover, voltou a chuva. Então, querido, há um princípio na natureza que responde à oração, ou seja, Deus comanda até a própria natureza. Jesus disse ao vento, né, ao vento, cala-te, ao mar, aquieta-te. O vento e o mar sossegaram e vieram uma grande bonança. Então nós temos que orar acreditando. Mas é difícil é para o homem. Para Deus não tem nada difícil.
E o grande problema que nós vemos às vezes é que nós dizemos que acreditamos, as pessoas dizem que acreditam, mas não acreditam nada. Então a gente tem que unir aquilo que nós falamos à prática, né? O discurso à prática. Jesus, ele pregava e fazia e pregava, ele ensinava e fazia e ensinava. Ele mais ensinou fazendo do que falando. É claro que tudo que Jesus falou, que está na Bíblia, né? Aqui todas as palavras de Jesus, mas ele foi fazendo, falando e falando. E aí nós precisamos unir também aquilo que nós dizemos que cremos e acreditar e orar. Então há um questionamento aí agora, e cadê os crentes, né? E as igrejas, né? Sobre esse perigo aí. Ô irmãos, e se a gente não tiver prudência, né? Ontem eu estava falando do texto de Atos, né? Quando o apóstolo Paulo, né? Ele pega aquele navio ali e ele encontra ali o Euroaquilão, né? Que foi um vento muito forte que jogou toda aquela embarcação, acabou, né? Com a carga, com o navio. E Paulo, ele avisou. Eles não foram prudentes. E quando aconteceu aquilo, Paulo, ele disse, né? Olha, mas se vocês tivessem me ouvido, mas contudo, Deus, apesar, bom, agora que vocês já não me ouviram, estamos no meio dessa tempestade, tem de bom ânimo, né? Então, querido, fé e prudência. Nós cremos que Deus ressuscita mortos, ou não, né? E nem por isso uma pessoa vai se suicidar, vai dar um tiro ou vai beber um veneno, dizendo, eu vou morrer porque Deus vai me ressuscitar. Que fé é essa, né? Ou porque a Bíblia diz que se nós bebêssemos alguma coisa mortífera não nos causaria dano algum. Nem por isso, se a pessoa tem juízo, ela não vai fazer isso, beber veneno, porque está na palavra. Não, querido, espera aí, a fé, ela é acompanhada de prudência, e nós não podemos tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então é nesse sentido, não é que a gente parou de crer, nós não duvidamos. Abraão, quando ele estava tão disposto a oferecer Isaque, que em Hebreus capítulo 11 diz que ele cria que mesmo ele matando Isaque, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. E quando Jesus chamou da morte para a vida, ele chamou só Lázaro, porque se ele chama para a vida ali, todo aquele cemitério ali ia levantar. Então em tudo tem um propósito de Deus, tá? Em tudo Deus tem um propósito. E esse tempo que nós vivemos, com toda essa tormenta, né? Essa tempestade que nós vivemos, e esse medo, essa histeria, né? Que as pessoas, se não tiver cuidado, elas começam a entrar, é um propósito de Deus. Deus está nos tratando, Deus está dizendo alguma coisa, e quem tem ouvidos, ouça, né? Que a gente possa aprender com tudo isso que Deus está nesses dias nos ensinando. E quando nós oramos também, a gente precisa crer que vai receber. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então o que quer dizer isso? Eu preciso ter persistência, acreditar que eu vou receber. Eu vou receber, você vai receber. Pastor, mas eu estou orando há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos. Eu tenho orações já perto de 20 anos que ainda não foram respondidas, mas eu creio que Deus vai responder, e nem por isso eu vou deixar de orar. Eu vou continuar insistindo, orando, porque Deus sempre vai responder a oração. Mas o problema, de uma forma geral, do ser humano é o problema da falta de persistência. Tem gente que começa a orar e depois para, não continua. Então nós temos que persistir em crer. Quem pede precisa acreditar que vai receber. Ou mesmo que você não receba,
você vai ser conhecido como alguém que orou até morrer, crendo que iria receber. Já vai ser um testemunho de fé, né? Então nós não podemos duvidar. A fé, ela é repassada de geração em geração. Como Paulo disse ali ao jovem Timóteo, né? Que a mesma fé que habitou em tua avó Loide, né? E na tua mãe Eunice, seja a mesma fé que habita em você. Então a fé, ela é repassada de geração em geração, e nossos filhos precisam nos ver orando. A nossa geração precisa ouvir os testemunhos de fé. Como você está conversando com seus filhos, com essa geração que está vivendo isso agora, e as próximas gerações que virão, elas precisam ouvir da nossa parte. Houve um tempo muito difícil, teve uma pandemia aqui no Brasil, onde as igrejas tiveram que fechar as portas, reunir com pouquíssimos, 10 irmãos no máximo. Isso vai ser uma tragédia? Claro que não, vai ser um testemunho de fé. Nós passamos por isso, nós vivemos isso, irmãos, e nem a geração que passou contou isso para nós. Nós vamos ter uma oportunidade de contar isso para gerações vindouras, se Jesus não voltar e arrebatar a sua igreja, né? Isso é um testemunho de fé. Amém, querido? A experiência que a tribulação, ela produz experiência, perseverança. Por quê? A experiência, ela é importante, porque muitas vezes tem falácias, tem argumentos equivocados que as pessoas vêm dizer, e aí você vai dizer: olha, eu vivi isso, foi um fato na minha vida, na minha história. Meu irmão, contra fatos há um ditado, e é verdade, contra fatos não há argumentos. Então eu preciso ter experiências de fé, nós precisamos ter experiências profundas com Deus, para que as pessoas possam ver isso em nós, e nós possamos passar isso para as gerações vindouras. Amém, querido? Então, tenha fé que esse tempo difícil vai passar, que esses tempos de dificuldades, eles vão servir como um testemunho, e essa fé que nós temos, ela vai se expressar. Como é que nós expressamos a fé? Orando. Seus filhos já te viram orar? Você ora com seus filhos? Você que é pai, mãe, pai, avós, né, tias, eles já nos viram? Na sua casa sempre teve oração? Você já se reuniu em família para orar? Então as pessoas precisam ver isso, e esses momentos difíceis, eles dão para nós uma ferramenta poderosa de testemunho, para que outras gerações possam ouvir que nós passamos por um tempo difícil. Amém? Novos começos, a irmã Disney está dizendo aí, né? 2020, novos começos. É verdade. Como nós temos que começar e recomeçar, né? Quando pensa que um problema acabou, já tem uns 10 na fila esperando, né? Então, de fato, é um ano para nós recomeçarmos, novo começo. Eu creio, né? E estou orando para isso. Quando nós retomarmos os nossos trabalhos, tem muito trabalho pela frente, precisamos trabalhar muito, precisamos consolidar as pessoas que Deus vai trazer. Haverá uma colheita muito grande. Quantos creem nisso aí? Haverá uma colheita muito grande após essa pandemia, após esse momento difícil, esse intempério que nós estamos vivendo. Amém. Olha, já estão dizendo aí, ó, eis-me aqui, pastor. Amém. Vai dizendo amém. Aperte o coraçãozinho aí. Você se expresse aí também no Facebook. Receba aí na sua casa. Temos muito trabalho pela frente. Eu tenho fé que Deus está trabalhando nesse momento, chamando a nossa atenção. Quem sabe a última colheita está diante de nós. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus nos chamou, esse tempo difícil, em que muitas pessoas dizem: mas existe uma teoria da conspiração,
existe muita coisa por trás disso, é a nova ordem mundial, é o comunismo chinês, é a nova era, enfim, tantas coisas que as pessoas vão dizendo aí. Querido, fique com a Bíblia, tá? Fique lá com Mateus capítulo 24, e seja o que for, o que nós não podemos perder é a fé. Jesus mesmo disse isso, né? Quando o Filho do Homem vier, achará ele porventura fé na terra? Porque o tempo dos últimos dias existe muito abandono. O que é a apostasia? A apostasia não é alguém apostando, viu, irmãos? A apostasia é o abandono da fé, o abandono do primeiro amor. Então, nós temos visto isso dia a dia, né? Pessoas se apostatando, abandonando a fé, que é uma característica dos últimos tempos, e que Deus tenha misericórdia de nós. Os que abandonaram a fé vão voltar à fé, os que abandonaram o primeiro amor vão viver o primeiro amor, e nós vamos seguir em frente até a volta de Cristo. Uma coisa eu creio: haverá uma grande colheita, tem muito trabalho pela frente para nós consolidarmos, ajudar aquelas pessoas que vão chegar, para nós firmarmos elas, ajudarmos essas pessoas a se firmarem no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe aí a sua vida. Você que me acompanhou, tem nos acompanhado aí nas lives, que o Senhor possa te abençoar, que Ele nos ajude, né, nesses dias aí difíceis, porque grandes coisas nós veremos ainda, eu creio também. Amém? Eu creio também, irmã querida, em nome de Jesus. Nós cremos, há um mover de Deus aqui e agora, um mover de Deus em toda a terra, na Europa, nos Estados Unidos, África, né? Mesmo nos países mais fechados, né? Há um mover de Deus, e eu creio que Deus está nos preparando para algo assim ainda muito melhor. E eu creio, né, que virá um grande refrigério da parte de Deus, e Deus visitará poderosamente o seu povo. Eu creio, estou esperando isso e orando por isso. Amém? Glória a Deus.